dá para ir 6. Já, tipo assim, eu só vi o esquema, entendeu? Peguei o telefone do cara, tudo. Ajeitei um dia. Primeira palavra, vamos orar mais uma vez. Estou na cama e estava um dia. Do verso 1 ao verso 7. Diz assim o texto: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de os tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Meus irmãos, nos tempos mais primitivos, os primeiros seres que Deus criou já entenderam o seu fim principal, em certo sentido. Já entenderam que, de certa forma, a sua vida devia ser vivida de modo que aquilo culminasse numa oferta para Deus. E mesmo diante da queda, mesmo diante da história triste, dramática e marcante de seus pais, Caim e Abel decidiram ofertar ao Senhor. Esse é o primeiro ato desses filhos de Adão e Eva. O primeiro ato que a Bíblia nos narra. Repare que logo depois do anúncio de seu nascimento, há o anúncio de que eles decidiram ofertar ao Senhor. Então, nestes tempos primitivos, eles se dispõem a ofertar ao Senhor, e isso nos indica que algo no seu coração ainda não tinha sido apagado a respeito do seu Deus. Algo lá no fundo do seu coração ainda não tinha sido riscado, mesmo com o peso do pecado sobre eles. E isso os levava, de uma forma ou de outra, a ofertar ao Senhor, a tomar essa iniciativa de ofertar ao Senhor. Então, tomados por essa consciência, tomados ainda por esse vestígio de verdade em seus corações, tanto Caim como Abel se dispõem a ofertar ao Senhor. Caim, inicialmente, segundo os versos 3 e 4, entrega sua oferta a Deus, um fruto da terra. Abel, por sua vez, também entrega a sua oferta a Deus, que são primícias de seu rebanho, provavelmente um cordeiro, pelo que nós conhecemos de contexto da época. E a partir disso, a partir do momento em que ele se dispõe a ofertar a Deus, e o resultado que vem logo em seguida, há muitos que estudam e há muitos que apresentam especulações a respeito da razão pela qual Deus se agradou de uma oferta e não se agradou de outra. E se nós olharmos para o texto, aparentemente nós não teríamos nenhuma razão esclarecida nos contando por que Deus aceitou e se agradou do sacrifício de Abel e não foi assim com Caim. A Bíblia só simplesmente nos relata isso. A Bíblia simplesmente nos mostra que Deus se agradou de um e não de outro. Mas, meus irmãos, há uma coisa que, um pequeno detalhe que talvez passe despercebido por nossos olhos, e que é essencial para que nós entendamos a razão por que Deus não separa a oferta do ofertante. Se nós lemos o verso 4, segunda parte do verso 4 e o verso 5, nós
vamos perceber, se nós lermos minuciosamente, nós vamos perceber os detalhes que nos levarão a essa resposta. Observe comigo, segunda parte do verso 4. Após terem feito as ofertas, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Qual é a questão que passa despercebida por nós? É a seguinte: Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. E nos próximos versos a questão fica ainda mais clara para nós. A partir da segunda parte do verso 5, nós temos o seguinte: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, o que aconteceu a partir da reação de Deus diante da oferta de Caim e Abel foi que Caim se irou, uma vez que Deus não aceitou, rejeitou a sua oferta, nem aceitou a ele mesmo. Mas, a partir da ira de Caim, a partir do momento em que ele se ira e o seu semblante cai, ele fica com um semblante maligno, Deus explica a ele por que a oferta em questão não o agradou. E ele diz, no verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que acontecia, meus irmãos, aqui, independente do tipo de oferta, tanto aqui quanto depois da instituição oficial das ofertas na religião de Israel, havia uma lei que perpassava todas as ofertas. Nós, observando a Bíblia, podemos identificar alguns tipos de ofertas que eram feitas a Deus, especialmente já na nação de Israel. Essas ofertas variavam basicamente em ofertas pelo pecado, pelo perdão de pecado, e ofertas em louvor a Deus. Independente dessas ofertas, havia uma lei que desde a época de Caim e Abel já estava esclarecida em seus corações, ou deveria estar, como que Deus disse. Então essa lei implícita, para que se ofertasse ao Senhor, para que Deus, aliás, aceitasse, ou para que fosse agradável diante de Deus uma oferta, o ofertante deveria estar munido de um item específico. E qual é esse item? O bom procedimento. É isso que Deus diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? É isso que Deus esclarece a Caim diante da sua indignação, diante da sua ira. Então, de forma clara, por qual motivo Deus não se agradou da oferta de Caim, meus irmãos? Deus não se agradou da oferta de Caim porque Deus não se agradou de Caim, do próprio Caim. E a questão para nós, para mim e para você, que nós devemos entender a partir desse texto que nos toca, a mensagem que Deus deseja nos comunicar, é a seguinte: a oferta a Deus nunca está separada do ofertante. O ofertante está tão conectado com a sua oferta que Deus jamais olharia somente para a oferta sem olhar para aquele que oferta ao mesmo tempo. Não importa quão bonita, quão bela, quão deslumbrante seja uma oferta, se aquele que a faz não for igualmente belo em seu interior, a oferta em questão representará apenas uma espécie de máscara que esconderá dos homens tais imperfeições, algumas imperfeições, mas a grande questão para nós é que Deus vê além das máscaras. É que não há nenhum de nós sequer que seja capaz de fazer com que máscaras tenham efeito diante de Deus. E a resposta é essa, meus irmãos: Deus não se agradou do sacrifício de Caim, porque Deus não se agradou de Caim e de seu sacrifício. Eu estava pensando como ilustrar isso da melhor maneira.
eu fiquei pensando em um homem muito ruim, conhecido de todos como um homem muito ruim. Fiquei pensando também em um homem muito bom, conhecido por todos como um homem muito bom. E eu levantei aqui duas pessoas. Fernandinho Beiramar, você já deve ter ouvido falar nele, talvez os mais novos não, mas um dos grandes criminosos desse país. E outra pessoa, segundo o nosso contexto, o reverendo Hernandes Dias Lopes, também já deve ter ouvido falar nele. Os dois conhecem você é amigo dos dois. Não me pergunte o motivo pelo qual você é amigo do Fernandinho Beiramar, mas a minha história é. E de repente chega a data do seu aniversário. Seu aniversário chegou e você é presenteado tanto por Fernandinho Beiramar quanto pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E do Fernandinho Beiramar você ganha um notebook. Um notebook daquele última geração, daquele cara, você não pode comprar. Aí você ganha um notebook, está precisando disso de trabalho, é importante para você. E do reverendo Hernandes Dias Lopes você ganha uma camiseta. A camiseta da Igreja Cristiana do Brasil, 150 anos. E aí, você para para pensar nos presentes que você ganhou. E usa os presentes, tanto a camiseta quanto o computador. E você usa o computador no seu trabalho, usa a camiseta do seu trabalho. E alguém te pergunta, computador novo? Pois é, rapaz. Computador novo, bonito, né? Muito bom. Processador incrível, uma tela muito boa. Mas eu fico meio com consciência pesada de usar, sabe por quê? Porque você não vai acreditar de quem que eu ganhei para o computador. De quem? Fernandinho Beiramar. Ganhei. Apesar de quem ele é, me deu um computador. Fazer o quê? E essa camiseta nova, não é nova. De quem você ganhou? Essa eu ganhei com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Puxa vida, tem tanto carinho por essa camiseta. E assim, meus irmãos, como nós mesmos fazemos, Deus não separa a oferta do ofertante. Deus não consegue ver a oferta aquém do ofertante. É como se o próprio coração daquele que oferta estivesse entrelaçado com a própria oferta. Então, quando Deus enxerga uma oferta, Ele não está tão preocupado assim com o conteúdo ou com a beleza da própria oferta, mas talvez com o conteúdo interno daquele que oferta. E isso, meus irmãos, nos causa uma reflexão muito séria a respeito da nossa vida com Deus. Nós temos que concluir diante da palavra de Deus que há dois problemas do homem em relação a Deus, do homem sem Cristo em relação a Deus. Os dois problemas são: o homem naturalmente não é nem aceitável, nem agradável diante de Deus. Inclusive é justamente porque o homem não é agradável que ele não é aceitável diante de Deus. Então, a conclusão que nós temos que chegar é que sem a mediação de Cristo, nós não somos agradáveis nem aceitáveis diante de Deus. E nunca seríamos. E nunca seríamos. E o que é mais curioso nesse texto é que tanto a oferta de Caim quanto a oferta de Abel são sugestivas. Porque tanto Caim como Abel conheciam bem a história de seus pais. E sabiam exatamente que foi justamente um fruto que veio a fazer com que seus pais viessem a cair e com eles toda a raça humana. E de repente, talvez, será que não há ligação nenhuma entre o fato deste fruto significativo ter feito seus pais caírem em pecado, com a motivação de Caim ao oferecer um fruto ao Senhor? Ao passo que, de forma mais incrível ainda, a oferta de Abel é mais sugestiva. Por quê? Porque Abel oferece um cordeiro. Um cordeiro que, para ser oferecido, precisou ser morto. Então, na mente de Abel, ele começou a entender, mesmo que primitivamente, que para que se houvesse uma oferta legítima diante do Senhor, precisaria haver derramamento de sangue. Nada mais sugestivo do que o derramamento de sangue de um cordeiro. Meus irmãos, a oferta que Abel ofereceu a Deus aponta para Cristo.
aponta para o sacrifício que Cristo ofereceu por nós. A grande questão para nós, meus irmãos, é que diante de Deus é como se todos nós, eu e você, fôssemos como Fernandinho Beiramar, um verdadeiro criminoso, alguém de quem ninguém desejaria receber uma oferta sequer, não importa quão valiosa seja ela. Quanto mais o próprio Deus, diante de quem esses homens se fizeram abomináveis, diante de quem esses homens se corromperam e se multiplicaram em corrupção. Então Cristo, prefigurado em Abel, se oferece em oferta no nosso lugar. É como se nós tivéssemos ofertado a Deus uma oferta suficiente em pagamento pelos nossos pecados. Mas, retornando ao nosso raciocínio, isso não resolve os dois problemas nossos. Isso resolve o problema de nós sermos aceitáveis diante de Deus. E por que eu digo que não resolve os dois problemas? Porque a morte de Cristo não foi suficiente, pelo contrário, foi suficiente e perpétua. Mas eu quero dizer que a morte de Cristo não nos exime da responsabilidade de sermos agradáveis a Deus como ofertas a Ele. Então, que em nossa mente esteja o seguinte conceito: Cristo na cruz, a oferta perfeita e perpétua de Cristo na cruz, resolveu o meu problema de ser aceitável diante de Deus. Mas agora cabe a mim, com santificação, com luta contra o pecado, com arrependimento, ser agradável diante de Deus. Nós não éramos aceitáveis nem agradáveis. Com Cristo passamos a ser aceitáveis, o que não nos exime de ser agradáveis diante de Deus. Só que há uma questão que muitos de nós não entendemos, que é o fator essencial da necessidade que temos de ser agradáveis diante de Deus. Preste atenção no seguinte: através de Cristo nós fomos aceitos por Deus com a finalidade de sermos agradáveis a Ele. Nós só fomos salvos para que Cristo na cruz subvertesse o nosso modo de agir diante de Deus, que era justamente fazer o contrário daquilo que nós nascemos para fazer. Porque sem Cristo nós só sabemos ofender a Deus, e fazemos isso até com as nossas melhores ações. Então, uma vez que Cristo nos salva, Ele transforma a nossa vida para que nós possamos ser aceitáveis diante de Deus e fazer aquilo que nascemos para fazer: glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Então, o grande e talvez o único indício de que nós fomos de fato aceitos por Deus mediante a cruz de Cristo é que agora nós temos vivido de forma agradável a Deus. De forma que, se nós não podemos ou não temos vivido de forma agradável a Deus, estamos descartando o propósito para o qual Deus nos salvou. Deus não nos salvou só para te tirar do inferno. Deus não nos salvou só para você deixar de sofrer. Deus te salvou para você deixar de sofrer e passar a fazer o que você tinha que fazer desde o momento que nasceu, mas não pôde, não conseguiu e nem quis, que é ser agradável diante de Deus. Pois bem, a cruz, além de nos fazer aceitáveis diante de Deus, nos dá a oportunidade de sermos agradáveis diante de Deus. E é por isso que nós temos que olhar para esse texto e entender que agradável diante de Deus, ou melhor, que uma oferta agradável diante de Deus, é aquela oferta feita por quem é agradável diante de Deus. E se alguns têm dúvida em relação ao fato de nós precisarmos ainda ser ofertas diante de Deus, ofertas de louvor a Ele, nós temos alguns textos bíblicos que são claros o suficiente para que nós entendamos isso. Eu quero que os irmãos abram comigo. Abra a sua Bíblia em Romanos 6, dos versos 12 a 14. Romanos 6, dos versos 12 a 14. Após os Evangelhos, Atos, Romanos, capítulo 6, dos versos 12 a 14.
Romanos capítulo 6, dos versos 12 a 14, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você pode repetir comigo isso bem forte? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Agora ande um pouquinho nessas páginas e chega a Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 apenas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vocês podem ler comigo também? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, se vocês entendem que foram salvos por Cristo, se vocês entendem que foram resgatados pela cruz, entendam também, por amor ao nosso Senhor, que vocês, assim como eu, temos uma responsabilidade diante de Deus. E essa responsabilidade é ser agradável diante dele. É oferecermos, como estamos oferecendo aqui agora, um culto diante dele. Mas essa oferta não pode ser separada do ofertante. E é por isso que essa oferta que nós oferecemos domingo a domingo deve estar extremamente conectada com o seu coração. E aqui que eu gostaria que os irmãos pensassem comigo. Meus irmãos, nós cultuamos ao Senhor, nós sabemos que isso é o nosso dever, além de ser o nosso prazer. Mas, meus irmãos, isso não faz sentido algum diante de Deus, se nós não temos sido agradáveis diante dele, em qualquer outro momento, que no momento desta oferta. Meus irmãos, a nossa vida, por vezes, está tão preocupada, tão abalada, e tão disposta a fazer tantas coisas, longe de Deus, sem pensar ou sem se importar com o próprio Deus. E chega domingo, eu me disponho para ir na igreja, faço isso, chego atrasado, mas chego, e vem cultuar o Senhor. A minha pergunta é: assim, desse modo, nós estamos sendo agradáveis a Deus? Meus irmãos, não faz sentido diante de Deus uma oferta sem que o coração do ofertante esteja focado no Senhor Jesus. Por isso, nós devemos nos dedicar a sermos ofertas constantemente ao Senhor, para que nas ofertas práticas Ele possa se agradar. Para que nós, em nossas ofertas, sejamos agradáveis assim como somos sem as nossas ofertas. E, meus irmãos, isso é tão perigoso porque a única pessoa que pode fazer essa avaliação é o próprio Deus. Você não faz a mínima ideia, por exemplo, se eu tenho sido agradável a Deus fora da minha oferta, aquém da minha oferta. Então eu diria que os únicos olhos que estão sobre você, para ter ciência da sua relação com a sua oferta, da relação entre oferta e ofertante, é o próprio Deus. E diante do próprio Deus não há fariseu, diante do próprio Deus não há escriba, diante do próprio Deus não há enganação, diante do próprio Deus só há a verdade que existe em nossos corações. E para que nós sejamos
não só aceitáveis como já somos em Cristo, mas também agradáveis a Deus. Nós precisamos tomar para a nossa vida um conselho que Deus nos dá nesta história de Caim e Abel. Retorne o texto para lá, o último verso de Gênesis 4. Gênesis 4, verso 7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Decore isso, meus irmãos. Escreva isso numa folha e cole na frente do seu computador, na frente do seu espelho. Escreva isso no seu celular, escreva isso na tela do seu computador. Mas decore isso. Decore isso e saiba que essa luta é sua. Saiba que essa é uma luta que nós temos a responsabilidade diante de Deus de lutar. De saber que o nosso desejo é mau, que o nosso desejo é contra nós e contra o nosso próprio Deus, mas cumpre a nós mesmos dominar esse desejo. Cumpre a nós mesmos lutar, pautados no poder do Espírito Santo, pautados na cruz do Senhor Jesus. Nós passamos a ser capazes de lutar contra o nosso pecado, e mais do que isso, dominá-lo, ainda não inteiramente, mas em boa parte. Deus nos fez aptos para isso, e se nós não lançarmos mão disso, nós estamos evidenciando que ainda não somos salvos, que ainda não somos de Cristo. Por isso que nós precisamos, assim como Cristo, insistir em dizer por diversas vezes que pelos frutos nós conheceremos as árvores, e que assim cumpre a nós dominarmos o nosso mal. Por isso, meus irmãos, lute contra o mundo, e sua oferta será agradável diante de Deus. Tenha temor a Deus, e sua oferta será agradável diante dele. Anuncie o Evangelho com suas atitudes e com suas palavras, onde quer que você esteja, e sua oferta será agradável diante de Deus. Odeie o mal, e sua oferta será agradável diante de Deus. Lute contra os seus pecados, e sua oferta será agradável diante de Deus. Se arrependa de seus eventuais pecados, e sua oferta será agradável diante de Deus. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus, que nos aceitou mediante o sacrifício e a oferta do seu Filho, para que nós pudéssemos ser tanto como oferta, quanto